Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu, para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E por isso, mais uma vez aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, usando este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Gratidão a Ele por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, também não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais alguns minutos com Allan Kardec, com o livro maravilhoso que ele organizou, a espinha dorsal, a coluna mestra da doutrina espírita, o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Então estamos realizando este estudo sistematizado e agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos sustentam nesta trajetória. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 348, que se encontra na parte 2ª, capítulo 7º, que tem como título Retorno da Alma à Vida Corporal. E estamos estudando acerca da união da alma e do corpo. Já estudamos alguns questionamentos formulados por Kardec acerca deste assunto, porque este assunto se iniciou na questão 344, quando Kardec questionou em que momento a alma se une ao corpo físico. Já estudamos acerca deste assunto e é importante lembrarmos mais uma vez que esta união ela se inicia exatamente no momento da concepção. Na questão 345, Kardec questionou: a união entre o espírito e o corpo é definitiva? E os espíritos amigos responderam que sim, em se tratando de um espírito poder substituir o outro, ou seja, isto não acontece. Ou seja, nesse sentido, outro espírito não irá substituir um que porventura desista da reencarnação. Na questão 346, o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Conforme já estudamos, ele irá realizar uma outra escolha para que ele possa reencarnar. E na questão 347, Kardec questionou de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias
depois do nascimento? Então Kardec quis saber, conforme estudamos no nosso último encontro, qual a utilidade para um espírito naquelas situações em que o corpo perece poucos dias ou poucos momentos após o renascimento ou o nascimento daquela criança? Será que tem alguma utilidade? Será que neste caso não houve algum erro, algum equívoco na estratégia ou no planejamento para a reencarnação? Será que não seria um esforço perdido da espiritualidade superior em organizando, em se preparando uma reencarnação que não vai durar muito tempo? E aí na questão 348, que é a questão que usaremos como base para as nossas reflexões, Kardec formulou este questionamento: o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Será que, como nós já estudamos nos questionamentos anteriores, em especial nos questionamentos 346 e 347, que tratam acerca das mortes prematuras, será que o espírito e todos os espíritos sabem, têm conhecimento antecipadamente, ou seja, de antemão, que o corpo que ele escolheu ou que preparou não tem chance de vida, não irá sobreviver por muito tempo? E os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por este motivo, é porque está recuando diante da prova. Então aqui, a espiritualidade superior sabiamente responderam que em algumas situações ou algumas vezes, alguns espíritos ficam sabendo que o corpo não tem chance de vida. Mas se o espírito escolheu aquele corpo, ou o corpo daquela forma, com nenhuma chance de vida, se esse foi o motivo, aí eu vou escolher, eu vou me religar mais uma vez a um instrumento físico, porque este instrumento não terá nenhuma chance de vida, consequentemente não irei ficar no mundo terreno, no mundo terrestre, por muito tempo, ou por pouquíssimo tempo. Se esse foi o motivo da escolha do espírito, os espíritos superiores responderam que é porque ele está recuando diante da prova, ou seja, escolheu aquele corpo por conhecer antecipadamente que ele não terá ou que ele não tem nenhuma chance. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 348, para na sequência continuarmos as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, já que estamos realizando este estudo de forma integrada, o Livro dos Espíritos de Kardec, organizado por Kardec, mas da espiritualidade superior, e Filosofia Espírita, organizado pelo médium João Nunes Maia e o espírito Miramês, com a participação, o apoio, o amparo, a sustentação da espiritualidade superior sob o comando de Jesus.
Então a questão de número 348, nós encontramos os seus comentários no capítulo 42. Capítulo 42 do volume número 7 da coletânea Filosofia Espírita. E este capítulo 42 tem como título Consciência. Vejamos o que Miramês comenta e nos esclarece, ampliando os esclarecimentos, jogando luz sobre as palavras da espiritualidade superior. Então Miramês começa que certos espíritos têm consciência de que sua vida na carne vai ser interrompida por vezes na hora de nascer. Mas se escolheram o corpo por esse motivo, estão fugindo à reencarnação, aumentando assim suas dificuldades para o futuro. Então, conforme a espiritualidade superior respondeu a Kardec e a todos nós, que se esse foi o motivo que levou o espírito a escolher aquele corpo, porque ele tinha conhecimento, tinha consciência de que o corpo não vingaria, e exatamente por esse motivo ele escolheu aquele corpo, o espírito estará contraindo débitos para o futuro. Então, se escolheu o corpo por esse motivo, o espírito está fugindo da prova e aumentando assim suas dificuldades para o futuro. E aí ele acrescenta: o que vale muito são as intenções. E é nesse sentido que devemos conhecer as leis de Deus, para que todos seus desígnios tenham ação livre, na liberdade relativa que o Senhor nos dá. Liberdade relativa. Importante fixarmos este termo, esta frase, esta terminologia, em especial esta relatividade, porque quando falamos acerca de livre-arbítrio, que encontramos isto dentro da doutrina espírita de uma forma muito clara e transparente, não queremos dizer, e não é isto que a doutrina está dizendo, que temos todos nós liberdade absoluta. Não, de forma alguma. A nossa liberdade, ela é relativa. Ela será cada vez mais ampliada à medida que nos esclareçamos, aumentando assim a nossa responsabilidade. Então é por isto que Miramês nos lembra que o que vale muito são as intenções, e é neste sentido que devemos conhecer as leis de Deus para que todos os seus desígnios tenham ação livre, na liberdade relativa que o Senhor nos dá. Liberdade relativa. A verdade faz muito bem à alma, principalmente quando esta sabe usá-la com gratidão, na compostura do amor. E é exatamente o que sempre falamos no início das nossas reflexões, lembrando e relembrando ensinamentos de Jesus, anotações do evangelista Mateus, quando ele nos conclama, nos convida para o conhecimento da verdade.
para nos tornarmos criaturas livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos fala Jesus. E assim nos fala o Espírito Miramês aqui, nestes estudos, nestas reflexões, que a verdade faz muito bem à alma, principalmente quando esta sabe usá-la com gratidão, na compostura do amor. Quando estamos fazendo algum bem, quer seja individualmente ou para a humanidade, com interesse próprio, esse bem pode mudar o rumo da caridade e ela perder este estado ou este nome sagrado. Devemos, diz aqui Miramês, devemos vigiar e orar para não cairmos nas tentações e não fugirmos às provas que porventura surgirem em nossos caminhos. Então aqui Miramês nos falou acerca da necessidade do conhecimento da verdade. Aqui ele nos fala e nos relembra mais um outro ensinamento de Jesus, quando ele nos esclarece sobre a necessidade da vigilância e da oração. Quando se perde alguma coisa, vemos a oportunidade de nascer e renascer de novo. Não significa perda, porque os olhos de Deus tudo vê e sua inteligência a tudo comanda. Quando estivermos em dificuldades diante de certas circunstâncias, não nos desesperemos. Procuremos na confiança as forças para vencer os obstáculos. Então aqui Miramês nos lembra acerca da esperança, nos lembra acerca da perseverança no bem, porque aqui ele nos diz que quando estivermos em dificuldades diante de certas circunstâncias, não nos desesperemos. Procuremos na confiança as forças para vencer os obstáculos da vida. Não nos admiremos ao encontrar pessoas que nada fazem para o bem comum, sem nenhum problema na vida. Então aqui Miramês nos lembra que em muitas situações, em muitos momentos, nós poderemos encontrar pessoas aqui na vida que não fazem nenhum bem. Não fazem nenhum bem comum às criaturas e que elas não têm problemas. Aí ele acrescenta: avancemos sem qualquer dificuldades, pois elas nos mostrarão caminhos mais seguros. Quase sempre, diz ainda Miramês, que quase sempre aquele que não sofre é porque não suporta os sofrimentos. Via de regra, aqueles que não sofrem é porque ainda não estão preparados para o sofrimento. Deus, ele lembra mais uma vez ensinamentos de Jesus, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, em ombros frágeis. Então os fardos da nossa vida e na nossa vida, eles são distribuídos de conformidade e em conformidade com a nossa capacidade de transportá-los. E aí ele acrescenta na sequência: quem disse isso
tinha condições para falar, que foi Jesus quem disse isso, que Deus, nosso Pai, não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se algo aparecer em nosso caminho, turvando o nosso destino, não esmoreçamos. Não esmoreçamos, tenhamos bom ânimo, conforme nos fala Jesus. As tempestades são breves e quanto mais fortes, mais depressa passam. Assim nós temos os exemplos aqui na Terra de tempestades fortes, violentas, que passam rapidamente. Então é por isso que Miramês usa a simbologia acerca citando estas tempestades, e na sequência ele diz da seguinte maneira: avancemos sem criar dificuldades para os outros. Avancemos sem criar dificuldades para os outros, e se ainda nos restar alguma força, quando sairmos da borrasca, ajudemos, ou seja, quando sairmos das nossas dificuldades, vencermos as nossas dificuldades, ajudemos a quem vem na retaguarda, pois ele pode ser mais fraco que nós. Então, quando superarmos as nossas dificuldades, em todos os momentos da vida, auxiliemos aqueles que estão na retaguarda, que podem estar numa situação de fragilidade bem maior do que as nossas próprias. Lembremos-nos de que nem o Cristo recusou a ajuda do sirineu. Quanto mais nós, que ainda estamos enraizados nas trevas da ignorância. Então Jesus deixou para todos nós, na simbologia da cruz, aquele momento em que foi ofertada ajuda a ele, através deste sirineu, este irmão de jornada, que estava passando por ali e ficou curioso com aquela movimentação, com aquela multidão em volta de um certo cidadão que estava cambaleante, carregando a cruz. E ele praticamente foi obrigado, ou realmente foi obrigado pelos soldados romanos, a transportar a cruz por um trecho do trajeto. E Jesus permitiu que ele assim o fizesse, para deixar esta lição para todos nós. Então aqui Miramês lembra que Jesus não recusou a ajuda do sirineu. Se Jesus não recusou a ajuda, quem somos nós para recusarmos uma ajuda quando estivermos em dificuldades? O espírito é mais ou menos consciente das dificuldades que devem surgir em sua vida. Então, o espírito, a depender da sua condição evolutiva, ele é mais ou menos consciente das dificuldades que devem surgir ao longo da sua caminhada. Por esse motivo, deve se preparar para as lutas sem temor das trevas, pois elas existem para que possa conhecer a luz e valorizar a luz.
O empenho da vida é subir, desde o nascimento até a desencarnação, até o Calvário, e ainda ser estendido na cruz de toda ordem de provações passageiras. Somente a felicidade da alma é eterna, dentro da eternidade de Deus, sendo o espírito imortal. Então nós já sabemos acerca deste assunto, que esta essência que anima este corpo físico, que neste momento está a vos falar, não morre jamais, não morrerá jamais. O que irá perecer quando não servir mais de instrumento para a alma, será este instrumento, este corpo físico, que será substituído no futuro por outro, ou seja, o espírito, ao deixar este corpo físico, retornar para o mundo espiritual, a depender da condição de cada um, a necessidade de cada um, em um tempo maior ou menor, mais breve ou menos breve, o espírito irá realizar um novo processo reencarnatório. Se estamos trabalhando em conjunto, agradeçamos a Deus por esses companheiros que conosco estão reunidos. São trocas de afetos na essência do amor. São trocas de afeto na essência do amor. São vidas que permutam vidas sob as bênçãos de Deus e do Cristo e dos espíritos amigos, sob o comando, a coordenação de Jesus. E aqui por último, encerrando estas reflexões, Miramês ainda nos conclama para que não fujamos da luta, não fujamos das provas, a fim de não voltarmos em circunstâncias piores pelos canais da reencarnação, por vezes muito dolorosas. Reencarnações dolorosas. Porque quanto mais fugirmos das reencarnações, mais iremos complicando a nossa situação, contraindo novos débitos perante a lei maior. Então é por isto que aqui o Espírito Miramês, sabiamente, nos convida para que não fujamos, nos orienta para que não fujamos das provas, a fim de não voltarmos em circunstâncias piores pelos canais da reencarnação, que por vezes são dolorosas, estas reencarnações. E aí ele encerra: façamos o que pudermos agora. Não deixemos para amanhã o que pudermos fazer hoje, no aqui e no agora. Façamos o que pudermos agora, dentro da nossa intimidade, porque a modificação no exterior obedece às mudanças internas. Essa é uma lei imutável. Esta lei existe de toda a eternidade e continuará existindo por toda a eternidade. É preciso trabalharmos pela modificação do nosso ambiente interno, porque a modificação no exterior, ou seja, no ambiente exterior, obedece às mudanças já realizadas internamente.
Então, assim, é preciso que trabalhemos aquela chamada reforma íntima, renovação de atitudes, transformação moral, seja reharmonização com a lei maior, internamente, para que possamos também transformar o mundo exterior à nossa volta. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. E mais uma vez, muito obrigado por sua participação, por sua presença, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Abraço fraternal a todos e a todas. E até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. Em breve, pretendemos voltar a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual, para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos tornarmos criaturas livres, saindo assim das trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs.